E aí, bom dia. Vamos começar mais um Pelotão 712. Você que está chegando agora. Você está no Pelotão 712. Nós estamos aí na temporada de PNL na Bíblia. Programação Neurolinguística. Ensinar o cérebro a se comportar. E nós estamos pegando estudo, fazendo aí um estudo aí da Bíblia, indiferente, repito, todo o Pelotão 712 eu falo. Indiferente da tua religião, da tua crença, daquilo que você acredita, a Bíblia ela é um livro milenar que contém toda a sabedoria. Eu chamo de manual de instrução para a vida do ser humano. Então, se eu não tenho sabedoria, se eu já fiz algo e eu disse assim, puxa, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter falado isso, não me arrependi. Então, assim, a maneira que eu acho que é a maneira certa ou a maneira que eu agi não me trouxe o resultado que eu queria. Então, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma orientação. Então eu venho aqui na palavra, na Bíblia, indiferente da tua religião, seja você espírita, católico, evangélico, umbandista. Estamos aqui para poder subir de nível. Estamos aqui para você que diz assim: eu até estou satisfeito, eu até sou grato pelos resultados que eu tenho, pela vida que eu levo, mas eu poderia estar um pouco melhor. Eu gostaria de ser um pouco melhor, um ser humano melhor. Eu gostaria de ser um pai melhor. Eu gostaria de ser uma esposa melhor. Eu gostaria de ser alguém melhor. Eu vejo que às vezes me falta algo. Eu, para ser honesto, não sei o que é. A PNL, ela é um ensinamento para o cérebro se comportar. Você já sabe disso. Você que já gosta desse assunto, você que até é um coach ou um master coach que entende muito bem das técnicas da PNL. Aqui no Pelotão 712 eu trato da PNL e especialmente estamos tratando da PNL na Bíblia. Então, o conhecimento da PNL com a inspiração da palavra de Deus. Nós extraímos aqui da palavra de Deus as ferramentas que nos ajudam emocionalmente a vencer os nossos traumas, os nossos bloqueios. Aquilo, por exemplo, que você diz que, sabe, eu não consigo controlar. Quando eu vejo, eu já falei, eu não consigo me dominar. Quando eu vejo, eu já fiquei nervoso. Quando eu vejo, eu já fiz uma brincadeira com alguém, putz, eu me arrependi, porque a pessoa pode ter magoado, pode ter ficado ressentida. É para você o Pelotão 712 com o PNL na Bíblia. E hoje nós vamos continuar e nós vamos estar lendo aí o Gálatas 3, livro de Gálatas, capítulo 3. Nós lemos o capítulo 1, levamos 2 dias para ler o capítulo 1. Lemos ontem o capítulo 2, fazendo um retrospecto no capítulo 1. Nós tiramos aí que Paulo tinha a identidade ativada, Paulo tinha a identidade dele, ele sabia quem ele era, ele sabia exatamente o que ele era, quem o tinha chamado. Ele começa o livro de Gálatas, ele começa o capítulo 1 dizendo: Paulo, né, se apresentando, identificando, Paulo, apóstolo não chamado por homens, mas por Cristo. Ele já se identifica. E no capítulo 2 ele fala muito bem que ele não tem necessidade de aprovação. Ou seja, ele não está ali para poder agradar homens. E no capítulo 2 você vai entender, você que não acompanhou aí, volta aí, tem gravado o. Acho que é o primeiro e o segundo episódio do primeiro, segundo e terceiro episódio do PNL na Bíblia, no Pelotão 712, tem específico assim, eu passo, a gente vai extraindo partículas por partículas dos versículos para poder trazer para a PNL, para trazer para a inteligência emocional, para que a gente possa aprender com isso. E aí começa o capítulo 1 que, com Paulo explicando, né, falando, identificando que ele foi chamado por Cristo. Depois de 3 anos, ele foi para Jerusalém conhecer a Pedro. E depois de 14 anos, já no capítulo 2, ele volta para Jerusalém. Ele tinha ido para Jerusalém, voltado, né, para Damasco. E aí ele foi fazer as obras na Ásia, né, se eu não me engano. Ele vai fazer vamos dizer assim, o itinerário dele, né? Ele foi para pregar, ele foi
cuidar da missão dele de pregar aos gentios. O que é gentios? Gentios é aquelas pessoas que não eram judeus. Os não judeus eram os gentios. Os gregos, aquelas pessoas, os macedônios ali, os que estavam fora do território judeu. Os que não eram judeus, que não se diziam cristãos. Aqueles que tinham outros deuses. Paulo foi levantado para pregar o evangelho àquelas pessoas que não conheciam o Deus vivo. Paulo foi levantado por Jesus Cristo para ir pregar o evangelho. Pedro foi levantado por Cristo para ser a igreja, pedra da igreja. Vos levanto, pedra fundamental da minha igreja. Pedro foi levantado como o pilar da igreja. E aí no capítulo 2 é interessante de Gálatas que Paulo, depois de 14 anos, vai visitar de novo os irmãos em Jerusalém. E ali ele começa eles vão fazer uma refeição com quem não era judeu, com quem era gentil, com aqueles que não eram da fé, aqueles que não conheciam o Deus vivo. Paulo estava ali fazendo uma refeição com quem não conhecia, com quem tinha outros deuses, com quem tinha outra fé. Paulo não tinha esse negócio, só se misturar com quem era da fé, só misturar com quem era da religião. E Pedro estava junto ali, nós lemos ontem no capítulo 2 isso. E aí você observa, no capítulo 2, e quando chega os judeus, Pedro se levanta e afasta daqueles que não eram da religião judia, para aqueles que não eram circuncidados, aqueles que não eram da fé. Ele se afasta. E com ele, as pessoas que estavam assentadas ali, inclusive Barnabé, que estava com Paulo. Barnabé andava com Paulo. Barnabé já falava com os gentios. Barnabé estava acostumado a conversar com quem não era da religião, com quem não era da igreja. Ele estava acostumado com isso. Até Barnabé se distanciou daqueles que não eram circuncidados, porque existe, né, uma tradição da circuncisão lá da época de Abraão. Pois Deus instituiu isso para separar o povo de Israel dos demais povos. Aquele que tinha um sinal no prepúcio, no órgão masculino, ele era judeu, ele era separado, era um sinal. Quando Jesus Cristo veio, e aí foi estabelecido os sacrifícios e tudo mais. Quando o Senhor Jesus veio e morreu na cruz, e o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou ao meio, de cima para baixo, Jesus disse, né? Eu vou destruir o templo, em 3 dias eu reconstruirei. Não sei se você sabe, mas esse foi o motivo pelo qual Jesus foi preso. Esse foi o crime que Jesus cometeu. Você está falando que Jesus cometeu um crime dentro da religião? Ele cometeu um crime na lei que dizia lá no rei Dário, estabeleceu uma lei que dizia o seguinte: aquele que profanar contra o templo, ele deve ser crucificado com o madeiro central da casa dele, a casa dele deve ser incendiada e ele deve ser crucificado e morto com o madeiro feito do eixo central da casa dele. E aí você entende a proporção do que Jesus passou. Jesus não só apenas sofreu, se entregou, cuspiram na cara dele. Apenas eu falo sim, porque é o que as pessoas, é o que é a história, né? É o que você apenas parece que você só ouviu isso. Eu vou conversar com alguém, isso aí eu não sabia. Disso eu não sabia. Não foi só apenas ter espinhos na cabeça, ter a carne arrancada, cuspido na cara, apanhado, humilhado. Não foi apenas isso. Ele também teve a casa destruída, a casa da mãe dele. E você começa a entender a proporção do sacrifício de Jesus quando você lembra que o pai dele era carpinteiro. Então, se o eixo central, o eitão da casa, né, aquela madeira, imagina quem construiu aquela casa foi José, e José era carpinteiro. Você imagina o peso que era, a qualidade da madeira que José não usou para poder fazer a casa, para fazer o eitão, para fazer a sustentação do telhado. Será que era pesado? Será que era uma madeira bruta? Foi tirado madeira daquela casa, destruiu a casa da mãe dele, incendiou, a mãe dele ficou sem casa. Ele não apenas teve todo aquele sofrimento, mas causou indiretamente um sofrimento para a família. Deixou a mãe sem casa, porque era uma lei da religião. A religião, ela passa por cima de princípios.
A religião faz as pessoas, e não só a religião, mas essa comunicação de fazer impor algo a outras pessoas através da exigência, faz a pessoa praticar coisas e atitudes que lá na frente vai falar: o que eu fiz? Isso cega a pessoa de uma tal forma, esse ciclo hipnótico, que é o que eu costumo dizer. Quando você, por exemplo, se cobra demais e você, por receber muita cobrança na infância, na vida toda, se cobra tanto e começa a passar essa cobrança através da tua comunicação e você começa a ser um exigente, ao ponto de você passar em cima dos seus princípios, daquilo que você jamais faria, para poder executar essas exigências. Então a lei dizia que aquele que profanasse o templo, Jesus falou: eu vou destruir esse templo. O que Jesus estava falando, que ele iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias, é a seguinte mensagem: vocês estão acostumados a sacrificar animais para poder serem perdoados dos pecados. E quem poderia sacrificar os animais não era nem a própria pessoa, era só o sacerdote. E aí isso começou a ser profanado. As pessoas pecavam tanto que antes de pecar, até em Provérbios fala, né? Provérbios 9, se eu não me engano, não vou lembrar, acho que foi Provérbios 9 ou 7, que fala da mulher que ela vai e ela seduz o menino, né? O Salomão fala assim: eu estava na janela da minha casa e eu comecei a ver vários homens ali, todos, e um deles caiu na conversa dessa mulher e essa mulher disse para ele: meu marido foi viajar, levou com ele muito dinheiro, eu tenho em casa, eu tomei banho com ervas aromáticas, com perfume de aloés, coloquei linho fino, linho egípcio, linho fino egípcio na minha cama, preparei ela com perfumes e já estou com a carne no sacrifício. Ou seja, vamos lá pecar, vamos lá errar, porque eu já estou com a carne no sacrifício. A gente passa a noite inteira no adultério e depois eu sacrifico. O ser humano profanou até a forma que... Por que nasceu o sacrifício? Vamos sair um pouco aqui da PNL e vamos entrar um pouco mais nesse conhecimento. O sacrifício nasceu lá em Adão e Eva, não foi em Abraão. Quando Adão e Eva pecou, quando Adão e Eva desobedeceu, e só um parênteses aqui, para você não se culpar tanto, para você não se julgar tanto, quando Adão pecou, quando Deus estava acostumado a andar com o homem toda a tarde. E aí você entende o princípio pelo qual Deus criou o homem. Deus criou o homem para andar com ele. Deus criou a criatura andando com o Criador. O Criador tendo comunhão, o Criador tendo intimidade com a criatura. E aí, quando Adão pecou, Deus não chegou e julgou. O que você fez? Você pecou, você errou, você foi comer? Já até perguntou o que você fez. Mas ele perguntou antes: onde você está? O que você fez para poder esconder? Por que você se escondeu? Onde você estava? Eu vim aqui para andar com você, porque eu te fiz para isso. E aí você entende, talvez, esse vazio que há dentro de você. Essa depressão que não sai, essa tristeza, essa angústia. Você tem caminhado com o teu Criador? Não estou falando de acreditar, eu sei que você acredita. Eu sei que você tem fé nele. Estou dizendo da comunhão, estou dizendo de andar lado a lado, todos os dias. Deus passeava com o homem no Éden, sem questionamento, por puro relacionamento. Por puro relacionamento. Deus criou o homem para andar junto. Meu coração pulsa agora, o coração queima, porque nós somos feitos para andar com ele. Você foi criado. Esse vazio que há aí dentro é um espaço que só ele preenche. Talvez você tentou preencher com bebidas, com amigos, com amizades, até com uma amante. Você brigava com a sua esposa e aí você, não, eu brigo com ela, não tem problema, pode falar, pode me xingar, depois eu me extravaso, depois eu... E aí você vai e se deleita nos braços de outra pessoa, mas depois que acaba tudo, aquele vazio volta. Naquele momento, parece delicioso, parece gostoso, parece que você é preenchido. Todas aquelas discussões que você teve com o esposo, com a esposa,
aquilo naquele momento parece que sumiu. Mas depois que acaba tudo, aquele vazio volta. Porque esse vazio, eu não sei se você sabe, mas nós somos feitos de 3 esferas, que é corpo, alma e espírito. Esse vazio é o vazio que o Espírito de Deus, porque o corpo, a alma e o espírito, você que tem um pouco de conhecimento na palavra, sabe que o espírito, quando a pessoa morre, quando a pessoa sai desse mundo, o espírito volta para Deus. Então, se ele volta para Deus, o espírito que te compõe é dele. Se o espírito que está em você, quando você morre, volta para Deus e você é a tua alma, e eu te provo que você belisca, por exemplo, uma pessoa que morreu, ela não sente nada. Se você belisca agora, se belisca, você está sentindo uma dor. E quando você for embora desse mundo, alguém pode te beliscar, você não vai sentir nada. Então, nada mais concreto que dizer que quem está sentindo essa dor aqui no corpo não é o próprio corpo, e sim o que ocupa esse corpo, que é a tua alma, que é você. Logo, podemos dizer que você não existe a partir do nascimento ou da fecundação do papai e da mamãe. Você existe antes da fundação do mundo, quando o papai e a mamãe concebeu você. Você habitou um corpo. Por isso somos feitos corpo, alma e espírito. O espírito que dá o fôlego, que faz o sangue correr no teu corpo, e o espírito que te faz viver, faz essa alma habitar o corpo. Quem liga, para você entender, quem faz a ligação do corpo com a alma é você, o corpo é onde você habita. Quem faz essa ligação é o espírito. E quando você não busca a Deus, o teu Criador, essa parte espiritual fica vazia. Há um vazio, há uma angústia. Você já sentiu uma angústia, uma tristeza? Uma tristeza na alma. Quando você levanta sem falar com Deus, parece que nada tem graça, parece que o mundo é cinza, parece que o dia ficou cinza. Já aconteceu isso comigo. Eu tenho o hábito de levantar e a primeira pessoa com quem eu falo é o meu pai. Aí o dia que acontece de eu acelerar, de eu ter que correr, não sei o quê, eu atraso, fico um pouquinho mais na cama e eu não converso com ele, parece que está faltando algo, e está faltando. Está faltando a presença dele, está faltando o espírito dele. Então não dá para começar o dia sem estar na presença. Não dá para começar o dia sem estar com ele. Não dá. Não tem como, não faz sentido. Então, o espírito, que é dele, precisa ser alimentado por ele. É ele quem alimenta. É ele quem alimenta o teu espírito. Hoje eu acredito que a gente nem vai ler Gálatas. Nós vamos voltar na segunda-feira para ler Gálatas 3 na PNL e na Bíblia, porque o Espírito Santo tem direcionado esse pelotão 712 para você entender isso, para você compreender que você precisa ser preenchido pelo teu Criador. Você precisa ser preenchido. Então, quando Jesus rasgou o véu do templo, ele passou um acesso a todos nós. Através do sangue que verteu na cruz e rasgou o véu do templo, aquele rasgar do véu significa o seguinte: ele carrega o significado de que você não depende mais de ninguém para ter acesso a Deus. Você não depende mais de um outro homem, de um outro intermediador para ser perdoado dos seus pecados. Você não depende de um intermediador para chegar até Ele, para ser ouvido por Ele. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso. E essa é a identidade. A sua identidade fui criado por Deus, a imagem e semelhança dele. Criado para dominar sobre tudo. E principalmente para ter comunhão direta. Para ter acesso direto. E aí você para pensar agora, pô, será que é por isso que tem essa angústia dentro de mim, tem esse vazio? Será que é por isso que eu não vejo brilho em nada? Ou talvez será que é por isso que parece que eu estou correndo atrás do vento? Parece que eu estou... Quanto mais eu corro atrás de dinheiro, mais o dinheiro corre de mim. Quanto mais eu procuro me entender com o meu esposo, com a minha esposa, mais a gente briga. Parece que está faltando algo no meu casamento.
Será que é por isso que meu filho se afastou de mim? Consigo ser mais próximo do meu filho? Meu filho tem amizade com os amigos, consegue conversar por horas com as amizades dele, e comigo em 1 minuto a gente já começa a discutir. A coisa não flui. Será que é porque falta algo? Ou será que... Porque aí começam a nascer os padrões de pensamento. Aqueles padrões de pensamento que foram instalados na infância: você é burro, você não vai ser nada na vida. Pensamentos que vinham na tua cabeça, que você deu asas a ele e fez ele crescer como padrões ali. O que é padrão de pensamento? É um modelo de padrão que você escolhe seguir, ou por implantação, né? Melhor dizendo, de pessoas com quem você convivia. E aí você fala: pô, será que eu não nasci para ser pai, eu não nasci para ser mãe, eu não nasci para ser esposo, esposa, eu não nasci para ser empresário, eu não nasci para ser rico? Essa falta de identidade, essa falta de confiança, anota essa palavra, confiança. A falta de confiança, ela só se dá quando você não tem conexão com aquele que te criou, consigo mesmo, e uma identidade clarificada. Parece uma palavra difícil e longe, mas não é. Quando você para de se identificar com os seus problemas, com a correria do dia a dia, com o que você foi, com o que você imagina ser, baseado naquilo que as pessoas te disseram, isso se chama autoimagem. A imagem que você tem de você mesmo, qual é? Quando você pensa em relação a dinheiro, qual que é a imagem que você tem de você em relação a dinheiro? Em relação à prosperidade? Quando você pensa em casamento, qual é a imagem que você tem de você? Quando você pensa em casamento, você é um bom esposo? Você é um negligente? Você acaba dando atenção para o celular mais do que para a esposa? Qual que é a menção que vem para você na tua mente sobre você mesmo? Isso, essa imagem que você tem, ela foi fabricada por pessoas que conviviam com você ou convivem com você. E aí você deixou isso ser instalado dentro de você. Isso você não se identifica com a real, vamos dizer assim, essência tua, o teu verdadeiro eu, o verdadeiro Mário. Quem é o verdadeiro? Quem é? Para identificar a tua identidade, você precisa definir e entender quem é você, quem sou eu. Se eu não sou o meu corpo, eu sou a minha alma e eu não nasci na fecundação, eu vim antes, então eu não sou daqui. Então sou imagem e semelhança de um Deus que criou tudo, porém eu fui feito antes da fundação do mundo. Então eu não sou daqui. Se eu não sou daqui, quem sou eu? Eu sou um ser criado pelas mãos divinas. Então não preciso me identificar com os problemas, com as dificuldades que eu tive, as dificuldades que você teve na vida e não conseguiu transpô-las, ou por desistência, ou por desânimo, ou por se identificar: ah, deu errado. Se deu errado uma vez, deu errado 2 vezes, aí eu sou um fracassado. Ou alguém te fala isso, você não tem juízo, e você foi se arriscar de novo, você sabe que isso não deu certo a primeira vez, porque essa pessoa não acredita nela, ela transfere essa falta de confiança para você e instala isso em você. E aí você vai se identificando. Abri uma empresa, quebrei, fui fracassado uma vez, abri de novo, quebrei de novo, fui fracassado 2 vezes, aí você instala dentro de você: eu sou um fracassado. Tudo que eu tentar, não vou conseguir. Essa é a imagem que você tem de você mesmo. E essa imagem que você tem a respeito de si mesmo cria dentro de você uma falsa conexão com alguém que você não é. Você não é um fracassado. Se você foi feito pelas mãos de Deus, como todos nós, a tua verdadeira identidade não é de um fracassado. Você simplesmente não teve resultados porque talvez não testou de uma outra forma. E simplesmente desistiu e si próprio rotulou a si mesmo de fracassado. Bateu um carimbo, fracassado.
bateu outro carimbo, pobre, miserável, e foi batendo carimbo, e foi rotulando, e foi criando essa imagem que você tem de si mesmo. Separou uma vez, não tem sorte no amor, carimbo. Aí você vai carimbando essa imagem, e aí você começa a viver uma vida falsa, uma vida que não é a vida que você deveria estar vivendo. Você começa a viver uma vida que não deveria ser a vida que você está vivendo, não deveria e não é a vida que o teu Criador escreveu para você. Você começa a viver uma vida diferente do teu destino, o destino que Ele traçou. Não tem até um ditado, né, que Deus escreve, como é? Certo por linhas tortas? Não. Quem torta a linha é você. Por se identificar com fracassos do passado e te rotular, criar uma imagem a respeito de si baseada nos fracassos do passado, por não testar diferente, por não insistir, por não ser resiliente, por não ser resistente, por não instalar dentro de você a resistência a qual nasceu com você. Você nasceu resistente, porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu nasci resistente, forte, corajoso. Vamos colocar as características de Deus aí. Para você, que Deus é? Poderoso, Deus do impossível, para Ele tudo é possível. Se para Deus tudo é possível, quem crê? Você crê que para Deus tudo é possível? Então, se para Deus tudo é possível, eu sou imagem e semelhança dele, logo para mim tudo é realizável, tudo é possível. Se ele conquistou algo, eu também posso. Se ele se ele se formou nessa profissão, eu também posso. Se ele tem conhecimento nessa área, eu também posso. Se ele venceu esse problema, se ele venceu essa doença, eu também posso. Porque eu sou imagem e semelhança de um Deus cujo tudo é possível. Agora, se para mim não é possível, tem alguma coisa errada. Por quê? O que há de errado quando para mim algo não é possível? Se eu tenho aquele crachá de imagem e semelhança de Deus, do Deus que tudo é possível. Se para Deus tudo é possível, eu tenho esse crachá que eu sou imagem e semelhança dele e as coisas não estão sendo possíveis para mim, tem alguma coisa errada. O que há de errado? A imagem que eu tenho de mim mesmo, a minha identificação com um eu que não sou eu, um eu identificado com os fracassos que eu tive no meu passado. E eu identificando-me com os fracassos que eu tive no passado, vou repetir. Vamos começar desde o comecinho, ó. Vamos fazer uma análise aqui. Se eu me identifico, se eu sei que eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, e que para Ele, para Deus, tudo é possível, e para mim as coisas não têm sido possíveis, existe algo desconexo aí. E o que há de desconexo? A identificação que eu tenho de mim mesmo, baseado na imagem que as outras pessoas formaram a meu respeito e eu permiti ser instalado, através da opinião dos outros e através dos fracassos que eu tive no meu passado, isso cria a minha imagem a respeito de mim mesmo. Eu me vejo um fracassado, um derrotado, com um azar no amor, um azarado no amor. Eu não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte nos negócios. Não é nada a ver com sorte. A questão é a identificação que você está fazendo, a imagem que você está criando de si mesmo. Você não está vivendo a vida que você nasceu para viver. Porque se você foi criado à imagem e semelhança de um Deus que pode tudo, e para você as coisas só estão dando errado, é porque você não está vivendo a verdadeira identidade pela qual você foi criada. Você está vivendo um falso destino, uma falsa vida. Na verdade, você não está vivendo aquilo que ele traçou para você. Você só está vivendo a imagem que você criou de si mesmo. Quando você vai para um negócio novo, você tem a imagem que você é um fracassado nos negócios, não vai dar certo. Pode ter tudo para dar certo, vai dar errado. Porque você se vê pequeno. Porque você se vê
de acordo com as características baseadas no mapa de mundo, baseado naquilo que você formou dentro de você, olhando os fracassos do passado. E aí você vive uma vida presente, baseado nos fracassos do passado, construindo um futuro mais do mesmo, um futuro igual. Existe uma frase que eu aprendi a gostar dela, e eu sempre preguei que você não deveria olhar para o passado, mas tem uma frase que me fez mudar esse pensamento do George Santareno. Ele fala assim: aquele que não olha para o passado é obrigado a repeti-lo. Aquele que não observa o passado é obrigado a repeti-lo. Então, o que eu fiz que não deu certo? Então, eu preciso voltar lá e corrigir. Eu preciso olhar e corrigir, não voltar para o passado. Mas a próxima vez que eu fizesse, eu não desistir, o próximo teste, não a próxima tentativa, porque quem tenta não consegue, mas o próximo teste tem que ser diferente do que aquilo que eu fiz. Ou seja, eu observo o passado, faço diferente no presente e mudo o futuro. Mudando a identidade que eu tenho de mim mesmo, a imagem que eu tenho a respeito de mim mesmo. A identidade é tudo. Nós falamos aqui que Paulo já chega dizendo: sou apóstolo de Cristo, por Cristo chamado, não por homens. Quando Pedro levantou lá e deixou as pessoas, vamos dizer assim, tinha os judeus, né? E os gentios. Os gentios é aquele que não era judeus. Quando ele levantou, né, com uma atitude hipócrita, porque ele estava sentado com eles, chegou as pessoas lá que eram da religião. Às vezes você vem na tua memória agora uma lembrança de um comportamento que você teve parecido. Alguém chegou que você não posso estar com essa pessoa, pega e levanta, desfaz da outra pessoa. E aí Pedro, que era a coluna da igreja, levantado por Cristo, o primeiro apóstolo a ser convocado, ele simplesmente se torna pedra de tropeço. Jesus falou assim: sobre essa pedra, virou para Pedro e disse: sobre essa pedra levantarei a minha igreja. Mas Pedro, nessa atitude de se levantar da mesa, porque os judeus chegaram, os circuncidados chegaram, ele estava sentado com as pessoas que não eram circuncidadas, que não era da religião, ele levantou. E com isso ele influenciou outras pessoas a fazer, inclusive Barnabé, que andava com Paulo. Paulo repreendeu Pedro na hora. O que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? Você estava aqui sentado com eles, porque esses daqui chegaram, você já... Imagina, uma pessoa prestes a se converter, se as pessoas estavam assentadas com Pedro, com Paulo, com Barnabé, se assentadas com os apóstolos, eles estavam se convertendo a Cristo. Eles estavam mudando o estilo de vida deles para um estilo de vida cristão. E com esse comportamento, o que eles, se sentiram excluídos, rejeitados? Aquele que tinha uma necessidade de aprovação, Pedro, eu estou revelando para você que Pedro tinha necessidade de aprovação. Pedro tinha necessidade de aprovação. Quando Pedro levantou, estava todo mundo assentado. Chegou os judeus, ele estava sentado com quem não era circuncidado, com quem não tinha o sinal da religião de Abraão, que começou lá em Abraão. Chegou aqueles que tinham, né, os principais, os doutores ali, chegaram, os que estavam começando a igreja de Cristo, está tudo certo. A mensagem que Paulo veio trazer foi o seguinte: não é porque você é circuncidado que você é maior, não é porque ele não é circuncidado que ele é menor no reino de Deus. Não significa dizer que quem não tem o sinal não possa acessar, porque o sangue na cruz rasgou o véu de cima a baixo para acesso de todos. Não é a circuncisão que vai fazer ele não ser aceito. Não é a falta da circuncisão que vai fazer ele ser rejeitado, como vocês estão nos rejeitando. É essa a mensagem que Paulo disse para Pedro. E aí você olha, né? Pedro, que Jesus falou sobre essa pedra, levantaria essa igreja. Foi pedra de tropeço para quem estava se convertendo. A Bíblia não fala, mas quem sabe alguns ali
já não quis nem saber mais. Por causa do comportamento do principal, por ter um bloqueio de necessidade de aprovação. Já Paulo, tendo a identidade clarificada, sabendo quem ele era, quem o tinha chamado, e sabia que ele não era menor, porque no capítulo 2 fala que ele não se sentia menor que os outros, porque os outros foram chamados para pregar para os judeus, para os filhos. Mas Paulo foi chamado para pregar para os não filhos, para fazê-los ele co-herdeiros através do sangue de Cristo, através de aceitar a Cristo, através de se entregar a Jesus Cristo. Através da conversão, eles tinham acesso, não precisava ter um sinal da circuncisão. Não precisava entrar para a religião. Era só acessar o sangue. E talvez você que está me assistindo agora, fala assim, eu não quero virar crente, eu não quero virar evangélico. Você não precisa, é só acessar o sangue. É só se alimentar do que está escrito aqui, acessar o sangue de Cristo. Você não precisa. Agora, a mudança dos teus hábitos é Ele quem vai dirigir. É Ele quem vai te direcionar. É Ele quem vai te dar a direção. O que você tem que tomar cuidado é com as raízes. Existe uma necessidade de aprovação aí? Vamos tratar isso. É para isso que tem a PNL. É para isso que existe a programação do cérebro. Para nós ressignificar, arrancar. Ontem eu estava ensinando numa aula. Logo depois do Pelotão 712, eu fui para um atendimento, para uma aula, e eu estava ensinando ali. Estava dizendo assim, para você, a pessoa perguntou, para clarificar a minha identidade, o meu propósito, para eu identificar, clarificar a minha identidade, ter a minha identidade ativada dentro de mim. Como que eu faço para isso? Primeiro você tem que localizar os bloqueios que está te dominando, as imagens que você tem a respeito de si mesmo através dos bloqueios. Tem necessidade de aprovação? Eu falei para ela, faça uma lista. Eu falo para você hoje, já vou dar tarefa aqui de conteúdo pago. Faz uma lista de todos aqueles comportamentos que você faz, como Pedro levantou e rejeitou as pessoas. Faça uma lista de todas as coisas que você faz que você não está satisfeito com essas atitudes. Faz uma lista. Pega essa lista e coloca lá. As minhas brincadeiras ofendem as pessoas. Eu falo demais, acabo contando meus projetos, meus sonhos. Começa a fazer uma lista de todos os seus comportamentos que você não gosta, que você gostaria de estar se comportando de outra forma e não consegue. E aí, nessa lista, você vai identificar. Primeiro, você vai priorizar pelos que te consomem mais energia, por aqueles que te deixam mais triste, por aqueles que te deixam mais para baixo, por aqueles que te sugam mais energia. Putz, eu não queria falar meu projeto, acabei falando. Encontrei um outro familiar, falei de novo. Meu Deus, como é que eu faço para não falar? E aí você encontra outro familiar, não vou falar. E conversa de outra coisa, não vou falar. Aí a pessoa entra nesse assunto, eu vou comprar um carro, não sei o quê. Aí o teu projeto também é comprar um carro. Aí não vou falar. Quando você vê, você já contou tudo. E aí a coisa não dá certo. Porque a pessoa fica, pô, mas esse carro que você está querendo comprar não é legal, hein? Fulano comprou. Olha, meu vizinho comprou um, você acredita que em 2 meses fundiu o motor, já começa a lançar dados de dúvida na sua cabeça. Aí você sai dessa conversa, caramba, não devia ter falado. Por que eu falei? Anota todos esses comportamentos que você não gostaria de ter. Prioriza por aqueles que mais sugam a tua energia. E depois você vai pesquisar, faz uma lista, uma reta, né? Faz um risco, e do lado de cá você vai colocar assim, motivação, raiz, nascimento. Aonde nasceu esse comportamento? Por que eu tenho esse comportamento? Eu falo demais. Então você vai buscar. E o teu cérebro, ele te traz. O cérebro é uma máquina fantástica. Ele vai te trazer essas informações. Onde nasceu isso? Eu faço as coisas para agradar as pessoas não gostam, eu já fico nervoso, já não quero mais. Eu vou e dou atenção para as pessoas, eu vou lá no meu trabalho, eu vou para conversar, tem 2 pessoas conversando, eles me cumprimentam, daqui a pouco continuam conversando, eu fico ali do lado, ali, isolado, me sinto rejeitado. Aí depois, o dia todo, eu nem olho para a cara daquelas pessoas, porque elas me rejeitaram. Aonde nasceu isso? Quando nasceu isso?
Ela nasceu quando eu era criança. Eu ia mostrar para o meu pai, olha o que eu fiz. Olha só meu desenho, olha minha nota boa. Meu pai, tá, você não fez mais que obrigação. Eu me senti rejeitado. Aí eu ia mostrar para um amigo, olha o desenho que eu fiz. Tá. Tá. Legal. Olha. Começa a pôr defeito no teu desenho. Aí você vai, professora manda você fazer um trabalho, você vai fazer o trabalho, a professora não dá a mínima. E aquilo vai reforçando dentro da tua mente esse complexo de rejeição. E aí você identifica onde nasceu isso. E ali você usa das ferramentas que a gente ensina aqui no Pelotão 712 para reconstruir isso, para reformular. Como que você reformula? Usando as ferramentas de associação e de dissociação, que eu já ensinei aqui, é só você procurar PNL auto-aplicável, tem aqui no meu canal, no YouTube. Lá eu ensino você a fazer. Então você começa a olhar de um outro ângulo, de uma outra forma, aquele evento. Você fecha os olhos, respira fundo, e naquele evento você vai olhando de um outro prisma. E aí você ressignifica aquilo. Aí você vai pegando parte por parte e ressignificando. Se você precisa de ajuda, é só você ir lá na minha bios, no Instagram, ou aqui nos comentários no YouTube, e falar assim, ó, digita assim, ó, preciso de ajuda com o PNL, preciso de uma sessão, quero PNL. É só você digitar aqui, entre em contato comigo que a gente vai estar te ajudando aí a como ressignificar todos esses. O primeiro passo é você identificar as raízes, os motivos. E depois é você ir matando. Matei várias raízes, vários desbloqueios que eu fiz. E estou ainda, tenho muitos ainda para matar, para extinguir da minha vida, trocar, para fazer uma substituição. Você substitui, você troca aquele bloqueio por um padrão de pensamento novo. E aí você vai mudando a frequência da tua vida, do teu nível. Então, resumindo aqui o Pelotão 712 de hoje, buscar identidade, clarificar quem você é, ajustar a imagem que você tem de si mesmo. Como que eu ajusto? Ressignificando isso. Não consegue sozinho, pede ajuda que a gente está aqui para isso. Em terceiro passo, ir avançando. Não deixar com que as pessoas, porque sempre vão querer dizer quem você é, e não deixa isso afetar. Você vê que Paulo ele não mudou quem ele era aqui nessa situação. Paulo simplesmente repreendeu Pedro. Pedro está com Jesus desde o começo. Pedro foi o primeiro apóstolo a ser chamado. Paulo repreendeu ele, porque ele sabia quem ele era, sabia quem tinha chamado ele. Paulo não poderia ter pensado assim, eu vou chamar a atenção de Pedro nada. Não é? Paulo podia ter pensado assim. Paulo podia ter pensado assim, Pedro foi o primeiro apóstolo a ser chamado. Ele é coluna disso aqui. Eu vou chamar a atenção. É eu, hein? Vai que eu sou repreendido aqui. Não, por saber quem ele era. Bom, o que você está fazendo, rapaz? O que você está fazendo? Você está levantando, você estava até agora aqui, foi eles chegarem. Senta aqui todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Por que vocês estão fazendo isso? Repreendeu Pedro. Quando você sabe quem você é, nada nem ninguém distorce por medo nenhum, por aprovação nenhuma, por necessidade nenhuma de aprovação, por jogo de reputação nenhum. Você vai deixar de ser quem você é. Você vai deixar de governar. Você vai deixar de posicionar. Você vai deixar de assumir a posição que você tem que assumir. Por medo do que... Ontem, no atendimento, a pessoa falou, não sei o que a pessoa vai falar, vai que ela acha ruim, não sei se a pessoa... Eu não falo, porque vai que a pessoa fica magoada. Claro, você tem que ter esse cuidado, mas não deixar isso mexer na tua identidade. Tem que repreender, repreende. Tem que falar, fala. Tem que assumir um posicionamento, assume, não fica em cima do muro. Não fica em cima do muro, assume. Eu não falo de... Eu fazia isso, fazia live aqui, falava de Jesus, as pessoas saíam, eu parava de falar. Assume o posicionamento. Eu tenho um chamado, falar dele na internet. Dane-se quem sair da live. Dane-se, eu tô pouco preocupado. Eu sei quem eu sou, sei quem me chamou, sei o que eu vim fazer aqui.
estou aqui das 7h12 até as 7h57, investindo a minha força, energia, conhecimento, tudo que eu tenho, eu estou passando aqui com toda a força, gratuitamente, para fazer aquilo que ele me mandou fazer. Quem não gostou, que se dane, que se lasque. E quando precisar de ajuda, vem aqui que eu estou pronto para ajudar. Fechou? Beijão no coração, faz a mentalização você. Tamo junto. Esse foi o Pelotão 712 de hoje. Faça um final de semana excepcional. Segunda-feira nós estamos de volta. Em breve vamos fazer todos os dias. No PNL e na Bíblia, no nosso Pelotão 712. Um beijão para quem está aqui desde o começo. Um abraço. Você que está no YouTube, já compartilha isso aí, esse conteúdo. Dá o like, faz o que tem que ser feito. E vamos para cima junto. É nóis. Um beijão no coração. Com Deus.